nessa celebração. Deus esteve conosco, está conosco e nos abençoou através dos louvores. E estamos aqui com o coração grato ao Senhor, porque Ele nos trouxe, primeiramente Ele nos trouxe até aqui, debaixo da sua mão poderosa. Isso é um privilégio, isso é uma dádiva. Eu peço a você, por favor, que abra a sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Reis, 1 Reis. Nós leremos alguns versículos, começaremos no versículo 1 e leremos até o verso 18. Eu peço que você, por favor, fique de pé, mais uma vez, para que nós possamos ler a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 19, nós leremos do verso 1 até o verso de número 18, perdão. Amém? Você achou? Diga amém, aquele tradicional amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como tinha matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã a esta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Verso 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Verso 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. E então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Verso 11. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora estão também procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel,
todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas as bocas não o beijaram. Amém? Podemos assentar. Nós estamos no mês de setembro. E o mês de setembro é um mês onde há a promoção do chamado Setembro Amarelo, que é a promoção contra o suicídio, para divulgar, para informar, para promover conhecimento, para trazer as questões do suicídio e procurar pessoas que, por um acaso, estejam passando por uma depressão, alguns sintomas desse tipo. Mas não somente a depressão hoje é um dos maiores sintomas que a sociedade está enfrentando no mundo atual. Existe uma expressão em inglês, e toda vez que eu falo uma expressão em inglês, eu lembro do meu cunhado dizendo, olha, mais uma expressão em inglês, parabéns para você, mas eu vou tentar expressá-la assim mesmo, que é burnout, ou esse está escrito aí, projetado para vocês. Apesar da brincadeira inicial, essa é talvez a doença mental que está atingindo mais pessoas no Brasil e no mundo. E só aqui, na nossa região, 2 pastores batistas já levantaram a mão e disseram, estou passando por burnout, estou tendo que parar o ministério, parar a direção de uma igreja. Só na nossa região. Existem dados de outras regiões também. Então, eu gostaria de tratar com vocês nesta noite, de forma breve, o seguinte tema: basta, Senhor, tira a minha vida. Basta, Senhor, tira a minha vida. Num livro chamado Supercrentes, o nome é interessante, mas esse é o tema, esse é o nome do livro, Supercrentes. O autor é Paulo Romeiro, um pastor e pesquisador. Ele escreveu esse livro em 1993. Ele trata sobre um tema que talvez pelo nome inicial você não se lembre, chamado confissão positiva. Mas essa confissão positiva é a raiz de todas as teologias que se sucederam desde a década de 60, que chegaram ao Brasil por influência norte-americana, principalmente por um autor conhecido, que é de exclusividade de uma igreja, uma denominação, chamado Kenneth Hagin. Quem já ouviu falar desse nome, Kenneth Hagin? Alguns já ouviram falar desse nome, muito conhecido. Ele é um dos precursores, ele é um dos autores de livros e palestrantes e pregadores dessa teologia, desse grupo teológico chamado confissão positiva. E o que é a confissão positiva? Em poucas palavras, é o que o Paulo Romeiro combate nesse livro Supercrentes. É o crente que está sendo ensinado desde o começo, que é um crente que não pode ficar doente, é um crente que não pode perder o emprego, é um crente que não pode passar por dificuldades financeiras, é um crente que vive de uma vida cheia de regalias, é um crente em que, mais à frente você vai entender o que eu estou falando, se coloca no patamar de Deus. E você olha, nossa, que absurdo, se colocar no patamar de Deus se colocar no patamar de Deus. Porque se você tem na hierarquia humana alguém que manda em você, você no mínimo tem que ser da mesma natureza daquela pessoa, da mesma competência daquela pessoa. Normalmente o empregado, e aqui só para efeito de esclarecimento, o empregado não manda no seu patrão. É o patrão que manda no seu empregado. Seja isso uma relação correta, saudável ou não, mas essa é a regra da vida. Mas nos supercrentes, os crentes da confissão positiva são orientados a colocar Deus no patamar do gênio da lâmpada, como eu falei de manhã aqui no estudo da manhã, na EBD. Você tem uma lâmpada e você esfrega uma lâmpada e diz, Senhor, eu quero uma casa nova. Senhor, eu quero um carro novo. Senhor, eu quero um emprego novo. Não estou satisfeito com isso, estou ganhando pouco. E assim por diante. Essa é a nomenclatura do supercrente. Crentes que são acima de qualquer suspeita. Crentes que vivem de uma maneira super especial. E aqui eu vou trazer brevemente algumas das declarações do Kenneth Hagin, que fez muito sucesso no Brasil. Eu confesso que já li o livro dele e me arrependo amargamente. Mas uma das declarações que ele disse é essa: você é tanto uma encarnação de Deus quanto Jesus Cristo foi. Cada homem que nasceu de Deus
é uma encarnação e o cristianismo é um milagre. O crente é uma encarnação tanto quanto foi Jesus de Nazaré. Ele falou isso num livro Palavra da Fé, em dezembro de 1980. Outro autor e divulgador dessa teoria da confissão positiva é: você não tem um Deus dentro de você, você é um Deus. Kenneth Copeland. E aqui ele coloca uma fita cassete, A Força do Amor, uma fita cassete que fez algum sucesso nos Estados Unidos e em alguma parte do Brasil. E aí a teoria é essa: quando se tem um Deus que serve a você como se fosse um empregado, você precisa ser da mesma categoria que ele, ou seja, você precisa se tornar um Deus. E aqui, se você ficar desatento por algum momento nessa mensagem ou daqui para frente, eu quero que você preste atenção nisso. Não existe super crentes. Não existe crentes imunes à doença, a sofrimento. Isso faz parte da carreira de todo o cristão. Existem cobranças desnecessárias a pastores e líderes, a pessoas que estão envolvidas no meio evangélico, que são desnecessárias. Querem que eles sejam super pastores, super homens, super mulheres, pessoas que andam num pedestal extremamente elevado, carregando fardos que não deveriam carregar, que não precisariam carregar. Mas sim, existem pessoas que passam pelo sofrimento. E eu vou provar para você na Bíblia, e essa pessoa se chama Elias, o profeta. E aí vem a pergunta: quem era Elias? Muitos de vocês aqui conhecem a história do profeta Elias, um santo homem de Deus, um homem que fez milagres no seu ministério, um homem que teve um ministério, do ponto de vista humano, excelente. E o ponto alto do seu ministério vem quando ele derrota pelo menos 450 profetas de Baal e outros 400 de outros deuses. Ele faz uma lenha, literalmente. Ele derrota mais de 800 profetas, fazendo fogo cair do céu. Vocês imaginem só um homem que faz fogo cair do céu. Você já conheceu alguém assim? Que faz cair fogo do céu? Eu nunca conheci. De maneira espetacular, de maneira miraculosa, milagrosa, eu nunca vi. Se você já viu, me aponte, por favor. Mas Elias era um homem que não estava servindo ao seu rei. Ele ele era considerado um profeta da oposição, um profeta que não pregava aquilo que o rei e a rainha gostaria de ouvir. Então, em resumo, vocês conhecem bem a história de Elias. Ele era um profeta excepcional, que tinha uma comunicação direta com Deus, que tinha um relacionamento muito especial com Deus. Deus o ouvia. Ele tinha até essa capacidade que os supercrentes apregou aí de chegar e falar: não vai chover. E ele diz: vai chover, e chove em Israel. Um homem desse, com certeza, tem uma intimidade muito especial com Deus. É um servo de Deus. É um homem que serve a Deus de forma especial. Um pouco antes desse texto que Elias foge de Jezabel, existe o texto conhecido dos 450 profetas de Baal, quando ele faz descer fogo do céu e ele derrota os profetas e mata os falsos profetas. E é interessante que no final do verso 45, 46, diz assim, no capítulo 19, que o poder do Senhor veio sobre Elias e ele, prendendo a capa com um cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel, ou Jezreel, uma pronúncia hebraica. É interessante que após aquele evento fantástico, aquele evento sobrenatural, onde Deus derrotou o falso Deus Baal, o Deus verdadeiro, ele está indo atrás de Acabe, está procurando algum tipo de reconhecimento e pensando assim: agora sim o meu rei vai reconhecer o verdadeiro profeta, vai reconhecer que eu sou o profeta que fala da palavra de Deus através do que Deus fala a mim. E às vezes na vida a gente passa por esses ápices, né? Sobe a montanha, e do nada acontece algo que faz a gente sumir e esquecer da vida. Eu quero que você continue com a sua Bíblia aberta no verso de número 4.
E eu gostaria de ler novamente o verso 4, que diz assim: E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Algumas versões vai dizer assim: não sou melhor do que os meus pais. Pais, nesse sentido de antepassados. Então, Elias passa pelo primeiro ponto, que é: basta, Senhor, tire a minha vida. Como você explicaria para mim, um homem que fez descer fogo do céu, que fez chover, e a expressão aqui não é uma expressão alegórica, é uma expressão real, ele fez chover, ele pediu a Deus que chovesse, falou para não chover, e não choveu durante 3 anos e meio. Como é que você diz para mim que um profeta desse, que tem esse poder de Deus, que tem essa unção de Deus, e uma mulher, uma rainha, cujos seus profetas todos foram mortos à frente dela, fala uma palavra e esse homem foge e esconde? Como você explica isso para mim? A explicação inicial é essa, meus irmãos, que todos são feitos de carne e osso. Uns mais com carne do que osso, uns mais com osso do que carne, mas todos são seres humanos e estão suscetíveis a passar por problemas, por lutas, por decepções, por fraquezas. Elias não é um super-homem. Elias não passou nem pela morte. Olha que privilégio. Mas Elias não é um super-homem. E aqui eu listo algumas coisas que Elias fala sobre ele e que faz sentido para alguma pessoa que talvez estivesse passando por algo parecido por depressão. E eu gostaria de deixar essa observação aqui, que eu não posso afirmar que Elias teve depressão, não posso fazer análise clínica e nenhum psicólogo, um analista vai dizer se ele teve ou não, porque ele não teve contato direto com Elias. O que eu quero trabalhar aqui nesta noite são alguns traços de Elias que são semelhantes a traços de pessoas que passam por momentos de angústia, que passam por momentos de depressão. E a primeira questão que ele diz para Deus, ele fala direto com o anjo ou com o próprio Deus, é isso, que não era melhor do que os seus pais ou que os seus antepassados. E nós vivemos hoje numa sociedade da cobrança, a sociedade em que temos que ser os melhores. A confissão positiva fez isso com muitos cristãos. Aquela expressão bíblica que Deus te colocou por cabeça, não por cauda, e aí faz com que você nunca pode ser cauda, nunca pode ser na meiuca, nem o segundo colocado, nem o terceiro colocado, porque você está desagradando a Deus. Nessa manhã nós falamos sobre Gálatas e sobre a perseverança dos santos. E falando sobre essa questão da perseverança dos santos, de perseverar, e sobre as lutas que Jó passou, outro servo de Deus, Jó poderia dizer assim: olha, em comparação a todos os homens e mulheres dessa terra, eu sou um homem justo, eu sou um homem reto, eu sou um homem temente a Deus. Eu faço sacrifício prévio, eu nunca tinha ouvido falar disso, fazer um sacrifício a Deus, para que caso os filhos dele pecassem, eles já estariam sendo perdoados. Um homem justo, um homem íntegro, e passa por aquele sofrimento. Mas Elias estava debaixo dessa pressão de mostrar que era melhor do que os outros, que era o profeta, precisava ser acima do que os seus antepassados, porque ele sabia a história do povo dele, ele sabia o que Deus fez com Moisés, ele sabia o que Deus fez com Josué, ele sabia o que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, ele sabia dos feitos de Deus, do povo no deserto, ele sabia que Deus fez o povo comer maná, pão do céu no deserto, mas agora ele se torna e se vê como um homem fracassado, porque ele está sempre comparando com os seus antepassados. Ele precisa de se comparar, de se mostrar. Mas é interessante que mesmo o Moisés, que é o grande homem do Antigo Testamento, o grande profeta, o grande sacerdote, um homem que livrou o povo da escravidão, Moisés pediu a Deus que o matasse. Números capítulo 11, verso 15 fala sobre isso. Olha que interessante. Moisés, o legislador Moisés, pediu a Deus que o matasse, porque ele não estava mais aguentando aquele povo que só sabia reclamar. Jó disse a Deus que nunca queria ter nascido.
Jeremias, o profeta chorão, amaldiçoa o dia em que nasceu. O profeta Jonas pediu a Deus que tirasse a sua vida. Então veja, não sei você até agora, mas nós estamos falando de um livro inspirado por Deus, um livro sagrado, que está mostrando homens com fraquezas, com dificuldades, homens que passaram por lutas, por provações, por momentos difíceis, momentos de crise de fé, porque pedir para que Deus o levasse não é algo simples, não é algo tranquilo. Ele não está com a cabeça no lugar, na expressão popular. Então, não somente Elias, mas outros homens de Deus e homens que não deixaram de ser homens de Deus passaram por lutas e provações. Então, se há alguém que nessa noite que está passando por algum problema familiar e até um problema de saúde mental, não se sinta fraco, não se sinta aquela pessoa que pense assim, olha, então Deus não está comigo porque eu estou passando por essa angústia. Não, Deus está com você. Foi cantado, foi entoado tantos louvores lindos essa noite que falam sobre Deus andar conosco. Mas também, Elias ele não era reconhecido por Acabe, que era o rei de Israel. É interessante que sempre na Bíblia existiu o chamado profeta da corte, o profeta que servia ao rei de Israel, e é comum também em outras nações, e o profeta da oposição. O profeta da corte era aquele profeta que recebia um valor, que recebia um dinheiro, recebia algum tipo de ganho para profetizar na corte de Israel. E aí, o profeta da corte tinha que ter muito cuidado para quando profetizasse, falasse algo de Deus, e esse algo de Deus não fosse algo que o rei gostaria de ouvir, para que ele não sofresse nenhuma sanção, nenhuma intervenção do rei. Mas Elias está o tempo todo procurando a aprovação do rei Acabe. E tem muita gente hoje que está assim, procurando a aprovação dos antepassados, vivendo uma cobrança de um pai e de uma mãe que diz, olha, você tem que ser isso porque eu estou investindo em você, estou pagando alto na sua vida, então você não pode ser menos do que isso. Tem muita gente que também vive esse trauma, esse sintoma de dizer, olha, eu tenho que mostrar para todos que eu superei, que eu sou uma pessoa melhor agora, que você, meu filho, vai ser diferente. E essa cobrança fica permeando a vida da gente. E não é diferente na vida de Elias. Elias era um profeta que não estava agradando ao rei Acabe, porque o rei Acabe se casou com a Jezabel, que não era do povo de Deus, e essa rainha fez muitas maldades, crueldades, e retirou o Deus verdadeiro de Israel. Mas então, Elias, como eu entendo aqui pelo texto, está toda hora pedindo a aprovação do rei Acabe. Como ele, como profeta, se ele precisasse da aprovação do rei Acabe ou das pessoas, sendo que ele era um profeta de Deus e falava por Deus e falava mediante o que Deus ordenava que ele falasse. Ele tinha a melhor das intimidades que um homem que deseja estar com Deus tem, e ele tinha essa qualidade de estar ao lado de Deus. Mas Elias, como um ser humano normal, um ser humano que padece, passou por dificuldades. E sintomas que Elias teve também, por exemplo, foi desejo de morte, falta de apetite, sinais de uma depressão ou uma angústia demasiada. Meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado quando nós fazemos algo para agradar uma outra pessoa. Não é errado fazer isso, não é errado. Mas fazemos algo o tempo todo para agradar uma pessoa, pedindo que ela nos dê a sua aprovação, que ela nos dê o seu amor, e muita gente está sofrendo, está passando por dificuldades emocionais, porque está vivendo à custa da aprovação dos outros, e se esquecendo, nós como cristãos, da aprovação de Deus, que é a mais importante. Então nós temos que ter cuidado, porque Elias, infelizmente, como o texto mostra, ele estava procurando a aprovação do rei Acabe, ou de todo Israel. Talvez Elias, após este evento de derrotar os profetas de Baal, ele gostaria de chegar numa carruagem em Israel e que todos o aplaudissem, dizendo, olha, você é o verdadeiro profeta de Israel, você é um homem de Deus. Mas não é isso que acontece, e ele desanima. Quantas vezes a gente está na caminhada, a gente faz um trabalho excelente e não ganha aprovação, não ganha nenhum parabéns, nenhum muito obrigado. E assim é a vida. E às vezes nós desanimamos, porque
Nós gostamos de receber elogios, nós gostamos de ouvir elogios e parabéns e algo do tipo, mas não temos, e por isso nós não devemos desanimar. Então, sobre esse ponto, nós podemos fazer a seguinte pergunta: qual era o desejo do coração de Elias? Onde estava depositado o coração de Elias? Porque Elias fez aquilo? Para simplesmente mostrar o Deus verdadeiro, ou para se mostrar superior aos outros, ou para conquistar o cargo, o título de profeta da corte? É algo que devemos pensar nesta noite. Mas também Elias é tratado pelo melhor psicanalista, e logo esse psicanalista, que é o próprio Deus, começa o tratamento. Verso 5 diz assim: depois ele se deitou debaixo da giesta ou de uma árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta, ou levante-se e coma. É interessante como Deus trata Elias. Foi debatido um tempo atrás sobre como Deus trabalha, como Deus faz milagres. E aqui é interessante que Deus, inicialmente, com os atos que ele faz com Elias, ele não faz nada miraculoso, porque para nós milagre é algo que os homens não podem fazer. Milagre é coisa que só Deus pode fazer, e eu creio em milagres. Mas Deus aqui com Elias faz com que ele tome ações humanas, que uma pessoa que conhece hoje a psicologia falaria para uma pessoa que está passando por essa situação. E uma das ações feitas de Deus para Elias é, primeiro, levante-se e coma. Às vezes na nossa vida nós precisamos de um impulso. Às vezes na nossa vida nós precisamos de tomar uma decisão. Às vezes na nossa vida nós precisamos tomar a iniciativa. E ficar com barriga vazia e deitado numa cama não vai resolver o nosso problema. Então Deus fala: levante-se, Elias, e coma. Deus não deu nenhuma fórmula mágica para Elias. Deus não fez um estalar de dedos com Elias: Elias, agora você está curado. Mas ele simplesmente disse: levante-se e coma. Comece o processo, comece a caminhada, comece a reerguer-se. Deus fez isso com Elias. Meus irmãos, a alimentação saudável, é interessante falar isso numa pregação, mas a alimentação saudável muda a vida da gente. Apesar de eu não praticar uma alimentação saudável, comer muito alimento ruim, fast food, mas uma alimentação saudável muda a vida da gente. Tem gente que às vezes está passando por doenças em que vai ao médico, procura um especialista e toma um monte de remédio, e aquele determinado problema não resolve, porque se talvez estivesse tendo uma alimentação saudável, a sua saúde melhoraria. Isso é a medicina que está falando hoje, não sou eu, é a medicina. E interessante que Deus trata com Elias dizendo: olha, coma, se alimente, saia dessa cama. Então, talvez para nós essa noite uma boa alimentação, não depois do culto, nós iremos para um lugar para comer lanche, mas durante a nossa rotina, uma alimentação saudável talvez faça toda a diferença para nós. O outro ponto que Deus manda fazer a Elias é caminhada de 40 dias, atividade física e a viagem para espairecer a mente. Estudos comprovam que o caminhar reduz os efeitos da depressão, pois faz circular melhor o sangue no cérebro. Meus irmãos, eu passei muitos anos não caminhando, mas viajando de ônibus. E, apesar da viagem longa até o Rio de Janeiro, era muito bom, porque em algum momento, mesmo com o celular, mesmo com essas distrações de rede social, aí era a hora boa que não tinha internet, eu deixava o celular de lado e contemplava a estrada e começava a pensar sobre a vida. Isso, para mim, era uma terapia semanal, onde eu conseguia parar para pensar na vida, rever alguns conceitos, rever algumas atividades. Então Deus faz isso com Elias. Elias, vai dar uma caminhada, vá longe, anda 40 dias, para que você reflita sobre a sua vida. Reflita sobre alguns conceitos, algo que você precisa mudar na sua vida. Então, essa caminhada de 40 dias não foi uma caminhada miraculosa. Deus não fez igual ele fez antes aqui. Ele não carregou Elias no colo. Falou: Elias, você precisa caminhar. Você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa
ajustar a sua mente com caminhada, circulação sanguínea. Tem gente, ou melhor, existem especialistas que falam que 3 vezes a 4 vezes por semana de caminhada de 20 minutos a meia hora muda a vida de uma pessoa. Muda a mente, muda o pensamento, o corpo, tudo. O cérebro muda. Então Deus faz nada miraculoso do nosso ponto de vista. Ele manda Elias caminhar. E talvez nós precisemos de uma boa caminhada. Não de 40 dias, mas pelo menos uma meia hora por dia. Isso vai fazer muita diferença na nossa vida. Outra coisa, Deus conversa com Elias. E é importante, nós que estamos aqui numa igreja, no corpo de Cristo, em comunhão, às vezes passamos por tantos problemas, como eu já passei, e às vezes eu mesmo não procurei ninguém para conversar sobre tal problema, ninguém da igreja, seja um pastor, seja um outro membro, e fiquei com aquele problema sozinho. Deus conversou com Elias e confrontou Elias e mostrou a Elias o caminho, e isso é importante para a nossa caminhada cristã. Não existe cristão solteiro, sozinho, escoteiro, aquele cristão que anda sozinho e vive a sua vida sozinho. Me desculpe, não existe cristão em casa. Por mais que você na sua casa faça um culto, isso é bênção, por mais que você na sua casa faça uma celebração e a sua família viva de uma forma correta, a igreja existe para isso, para que nós possamos viver em comunhão, nós possamos conversar uns com os outros, que nós possamos ser confrontados uns pelos outros em amor, para que a nossa vida a cada dia seja moldada e transformada por Deus. Mas é interessante o outro ponto que pode passar despercebido no texto, no verso 8. O anjo toca em Elias. E por que um anjo tocaria em Elias? Qual é a necessidade de um anjo tocar em Elias? No caso aqui, o anjo do Senhor. Mostrar empatia. Empatia. A pandemia nos mostrou o aumento significativo dos casos de depressão, de ansiedade. Significativo, porcentagens altas de pessoas com depressão por viverem isoladas. O ser humano é um ser social, precisa viver em comunidade. Então, eu creio que esse toque do anjo aqui é algo que nós precisávamos fazer e sentimos saudade quando apertávamos a mão uns dos outros, quando abraçávamos uns aos outros e dizíamos, olha, estou aqui com você. Isso faz toda a diferença. Existem vários estudos sobre o abraço, a relação do abraço e a saúde mental, vários estudos que favorecem essa pessoa. Mas então, o toque do anjo faz toda a diferença. Eu me lembro que a minha mãe conta que a avó dela só teve um momento na vida em que ela a colocou no colo. E isso ela era bem pequenininha e ela não esquece disso até hoje. Então perceba como um abraço, como um colo, como um gesto de afeto, de amor, faz diferença na vida de uma pessoa. A avó dela só abraçou, ou melhor, só colocou ela no colo uma vez na vida, isso fez toda a diferença. Fez a empatia. Então, tocar nas pessoas de forma correta, abraçar, isso faz muita diferença na vida de uma pessoa que está passando por essa dificuldade. Então, procure ajuda do alto, de Deus, e de pessoas competentes aqui na terra. Saiba que nós, enquanto igreja do Senhor Jesus, uma igreja que está aqui na terra, está caminhando na terra, está passando dificuldade, é uma igreja imperfeita, de pessoas imperfeitas, mas pessoas imperfeitas que estão aqui procurando amar uns aos outros, mesmo de forma imperfeita. Mas Deus também, no verso 16, dá uma tarefa a Elias, dá uma rotina a Elias, uma agenda a Elias. O verso 15 e 16 diz assim, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Ou seja, Elias foi e voltou, para dar mais tempo, para ele refrescar e ajustar a mente dele. Chegando lá, unja Hazael como rei de Arã. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. É interessante que algumas atitudes favorecem um tratamento. Quando não estamos, de fato, depressivos, podemos estar apenas ansiosos e angustiados, devemos
agir. E é interessante que Deus dá uma rotina a Elias. Tem muita gente que fala hoje assim: olha, eu tenho pavor de rotina, eu odeio rotina, eu não gosto de rotina. Aí a pessoa fala sobre isso, sobre a rotina, mas um autor chamado Mário Sérgio Cortella, isso me chamou muita atenção, lembro até o capítulo que foi na época, o capítulo 7 do livro dele, falando assim: por que fazemos o que fazemos? E ele diz assim: olha, para muita gente a rotina, a expressão rotina, a agenda é algo ruim. Mas vai falar isso para o mecânico que está fazendo todas as inspeções da aeronave em que você vai voar nessa noite ou no dia de amanhã. Fala com ele que ele não precisa seguir a rotina, que ele pode viver sem rotina, que rotina é algo ruim e que o avião pode decolar sem nenhuma rotina de manutenção preventiva e deixar rolar. Você teria coragem de viajar num avião desse? Sinceramente, não. Então, a rotina não é algo ruim. A rotina é algo excelente, feita de forma correta, feita com os princípios corretos, respeitando o descanso de Deus, que Deus nos ensina sobre o descanso, mas a rotina é algo importante até para a nossa saúde mental. A rotina de um cristão, para que ele consiga viver de forma saudável, não para que ele se torne um super crente, um crente poderoso, um crente que é melhor do que todo mundo, mas um cristão saudável, ele procura ler a Bíblia e orar. A leitura da Bíblia e a oração ajudam a vida do crente. Existem vários outros estudos que pessoas que leem a Bíblia e oram com frequência têm uma vida muito mais saudável do ponto de vista mental. Não sou eu que estou dizendo, são os especialistas aí de fora, que são considerados os especialistas. Então, tenha essa rotina de leitura da Bíblia e de oração e de comunhão com Deus. Isso faz toda a diferença. Eu sei que nem todos os dias são dias bons, são dias agradáveis, são dias em que você pode parar para ler a Bíblia e para orar. Eu sei que tem dias em que você vai falar com Deus e não consegue falar uma palavra sequer, porque ou você está com muita raiva no seu coração e você é ser humano igual Elias, você está chateado com alguma coisa, ou você está tão abatido que está chorando e não consegue nem orar, mas Deus ama você e ouve a sua oração, mesmo sendo ela considerada a pior das orações. Mas Deus está lá te ouvindo porque Ele quer caminhar com você da mesma forma que caminhou com Elias. Então, saiba que você não está sozinho. Verso 10 e verso 18. É interessante Elias dizendo: sou o único que sobrou. Também estão procurando tirar a minha vida. No verso 14 ele fala a mesma coisa: sou o único que sobrou. E o verso 18 diz: no entanto, reservei 7.000, todos aqueles joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijou. Beijar a boca aqui é no sentido de fidelidade, de reverência ao falso Deus. 7.000 pessoas. E está lá Elias no deserto, dizendo que não tem ninguém e que eu estou sozinho. A lição que eu tiro dessa parte é, primeiro, e preste muita atenção nisso, ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Até um pai e uma mãe que, no decorrer da vida, falece, você não precisa deixar de amar o seu pai e sua mãe, se for no caso da sua infância, mas, se for o caso, Deus promove outra pessoa para cuidar de você. Ninguém é insubstituível. O amor continua, o respeito continua, mas ninguém é insubstituível. Já parou para pensar nisso? Eu parei para pensar quando eu saí de uma função no meu trabalho e achei que ninguém fosse me substituir. Olha só, eu achando que eu era insubstituível, porque eu era o único da função, estava 6 anos na função, uma função que ninguém queria. Aí, semana passada, vi que o navio que eu fazia parte está lá navegando do mesmo jeito. Então, tem alguém lá fazendo a minha função. Bem ou mal, eu não sei, mas tem gente lá na minha função. Então, não pense como Elias pensou de achar que você é insubstituível. Não pense dessa forma. Não pense. A gente acha que tal tarefa só a gente pode realizar. A gente acha que aqui na igreja só eu tenho a capacidade de pregar, ou só tenho a capacidade de cantar, só eu tenho a competência de fazer isso ou aquilo. Não, meus irmãos. Deus levanta outro. Quer um exemplo disso? Deus já mandou ungir Esaú. Deus já mandou ungir Eliseu. Elias,
você que se achava o melhor dos melhores, seu ministério acabou. Agora vamos chamar Eliseu para ficar no seu lugar. Porque você, Elias, não é insubstituível. Ninguém acha que não tem ninguém para nos ajudar. É outro problema também. Elias estava numa caverna sozinho, dizendo assim, olha, o pessoal quer me matar, a tal da Jezabel quer me matar. E aí, eu não creio mais num Deus poderoso que me protege, que me defende, que me fez derrotar profetas de Baal. Agora eu estou com medo. Mas também eu estou sozinho, não tem ninguém comigo. Quem vai me defender? Quais são as pessoas que ainda não se dobraram a Baal? Quais são as pessoas que estão em Israel lá, que já não prestaram culto ao falso Deus Baal? Mas Deus diz, olha, Elias, você não está sozinho. Você não está sozinho. Você que está aqui nesta noite, você não está sozinho. Amém? Eu vou repetir mais uma vez. Você não está sozinho. Você pode querer ficar sozinho. É seu direito. Mas você não está sozinho. Eu comecei falando sobre supercrentes que acham que são superpoderosos. Mas também eu quero dizer que nós somos crentes falhos, crentes que estamos na caminhada, lutando, perseverando contra o pecado. Às vezes caímos, erramos e levantamos. Mas eu gostaria de dar uma palavra para encerrar para você nesta noite, que está em Isaías, no capítulo 40, que aqui até está dizendo consolo para o povo de Deus. O capítulo todo é lindo, mas eu gostaria de ler só o final para vocês, que diz assim, será que vocês não sabem, nunca ouviram falar, não contaram a vocês desde a antiguidade, ou seja, o povo está lá desde a antiguidade ouvindo isso. Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele, Deus, se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Eu sei que vocês estão pensando aí, mas fiquem calmos, pelo amor de Deus. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar, diz o Senhor? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo seu nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer, ou seja, nem as estrelas faltam, porque conhece o Criador delas. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Eu posso ouvir um amém nessa noite? Ele fortalece o cansado. Ele não está dizendo aqui que não existem pessoas cansadas. Existem, sim, muitas pessoas que estão cansadas e fadigadas, mas ele renova as forças. O poder de Deus, o milagre de Deus está nisso. É entender que você precisa da sua força renovada nesta noite. Então, basta que você creia nele. Basta que você entregue o seu problema ao Senhor. Basta que você diga, olha, Senhor, eu preciso de ti. Nós temos a mania, o costume de fazer tudo, e nós já ouvimos aqui algumas vezes, falando sobre isso. E na última instância, como se fosse um tribunal, procurar a Deus, como se Deus fosse o último recurso, a última esperança. Mas Deus deve ser e sempre será o nosso primeiro recurso. É dele que vem a nossa força, é dele que vem o nosso auxílio. Então, que você, nesta noite, saia com essa palavra
entendendo que você vai passar por luta, sim, vai passar. Você vai passar por dificuldades, sim, você vai passar. Mas Deus está contigo. E Deus caminha contigo, comigo e com você. Mesmo quando nós estamos nas piores fases da nossa vida, Ele nos ama apesar de quem nós somos. Basta confiar no Senhor. Eu quero que você fique de pé nesta noite. Eu quero orar por você. Seria muito interessante eu perguntar quem está cansado, quem está sobrecarregado, quem está angustiado, quem está com uma causa na justiça, quem está com um problema de saúde. E eu sei que, honestamente, todos viriam aqui na frente. Todos viriam, sem exceção. Porque a não ser que você seja uma pessoa que não tem problemas, a não ser que você não tenha problemas, mas você viria. E eu seria a primeira pessoa a estar aqui pedindo oração também. Porque tenho problemas, porque tenho falhas. Mas o Senhor é uma pessoa que nos ouve. Mas eu quero orar com você. Se você quiser